Boa tarde, docente. Chamo-me Arlélia Alexandre, da JET Doja, do curso de Gestão Empresarial. Irei falar sobre a norma 15, recursos minerais, onde encontramos objetivos, o âmbito, reconhecimento de ativos de exploração e avaliação, mensuração de ativos de exploração e avaliação. Também temos a mensuração no momento do reconhecimento, temos elementos de custos de ativos de exploração e avaliação, temos a mensuração subsequente de políticas contabilísticas. Onde irei falar sobre o objetivo. Dizer que o objetivo da norma 15 é de estabelecer o tratamento contabilístico relativo à exploração e avaliação de recursos minerais. Esta norma permite à entidade continuar a explicar as políticas e práticas contabilísticas em relação aos dispendiosos de exploração e avaliação que entidades que reconheçam ativos de exploração e avaliação avaliem a paridade desses ativos de acordo com a presente norma e mensurem qualquer perda por imparidade de acordo com a NIF. Irei falar também sobre o âmbito. Dizer que esta norma aplica-se à contabilização por uma entidade dos ativos desperdícios efetuados com exploração e avaliação de recursos minerais, mas não abrange outros aspectos contabilísticos relativos à entidade que se dedicam à exploração e avaliação de recursos minerais. Uma entidade não deve se aplicar esta norma em relação aos desperdícios efetuados antes da exploração, avaliação de recursos minerais, como desperdícios efetuados antes da entidade ter obtido os direitos de exploração ou uma área específica. Irei mostrar aqui alguns esquemas sobre a norma contabilística para o disperso de recursos minerais, onde encontramos desperdícios de pesquisa antes da exploração. Encontramos o desperdício de aquisição de direitos, o desperdício da perfuração durante a exploração. Temos também os desperdícios de manutenção após a exploração. Temos também o reconhecimento de ativos de exploração e avaliação. Uma entidade, ao reconhecer ativos de exploração e avaliação, precisa identificar os ativos de exploração, onde determinar quais ativos são elegíveis para os reconhecimentos e avaliar ativos e os potenciais dos ativos. Reconhecer os ativos, registrar formalmente os ativos nos registros financeiros. A mensuração de ativos de exploração e avaliação, mensuração no momento do reconhecimento. Elas devem ser mensuradas pelos custos. Iremos falar também sobre elementos de custo de ativos de exploração e avaliação, onde uma entidade deve definir uma política contabilística que especifique quais os desperdícios que são reconhecidos como ativos de exploração e avaliação, onde temos a aquisição de direitos de exploração, que é, entre aspas, ou concessão, os estudos topográficos, geológicos e geofísicos. Temos a perfuração, a tubagem, os testes, as atividades relacionadas com a avaliação da exigibilidade técnica
e a viabilidade econômica da extração de um recurso mineral, onde a avaliação da viabilidade de despesas para avaliar a viabilidade técnica e econômica, aquisição de direitos de exploração, custos associados à obtenção de direitos de exploração. Temos os testes, que são os custos para teste de viabilidade. Temos a tubagem, que são as despesas para a instalação de tubagem. Temos a perfuração, que são custos relacionados com perfuração de poços. Temos estudos topográficos, geológicos e geofísicos. São as despesas para os estudos detalhados de terreno. E irei falar também sobre a mensuração subsequente ao reconhecimento. Após o reconhecimento, uma entidade deve aplicar objetivos de exploração e avaliação ou modelo de custos ou modelo de revalorização. Se for aplicado o modelo de revalorização, o mesmo deve ser consistente com a classificação dos ativos em intangíveis ou intangíveis. Alterações de política contabilística. Uma entidade não pode alterar as suas políticas contabilísticas em relação ao desperdício, desperdícios de exploração e avaliação, se a alteração tomar as demonstrações financeiras mais relevantes para as necessidades de tomar decisões econômicas dos utilizadores, mas igualmente relevantes para aquelas necessidades. Irei falar também sobre a classificação de ativos de exploração e avaliação. São aquelas que são classificadas como intangíveis, por exemplo, direito de concessão. E os outros são classificados como intangíveis. Temos os veículos e plataformas de perfuração. Quando ativos tangíveis é consumido no desenvolvimento de um ativo intangível, a quantia que reflete esse consumo faz parte do custo do ativo intangível. Irei falar sobre a classificação de ativos de exploração e avaliação, onde um ativo de exploração e avaliação deve deixar de ser classificado como tal quando a exigibilidade técnica e a viabilidade econômica de extração de um recurso mineral estiverem demonstrados. Irei falar sobre a imparidade, onde os ativos de exploração e avaliação devem ser avaliados quanto à imparidade, quando os fatos e as circunstâncias sugerirem que a quantia registrada de um desses ativos excede a sua quantia recuperável. Quando tal acontece, uma entidade deve mensurar, apresentar e divulgar a correspondente perda por imparidade. O prazo de concessão ou exploração numa área específica expirou durante o período ou vai expirar no futuro próximo. E não há perspectiva das renovações. Não está orçamentada nem planeados desperdícios significativos com exploração e avaliação de recursos minerais adicionais numa área específica. Existem dados suficientes que indicam que, embora seja provável que se faça o desenvolvimento na área específica, é improvável que a quantia registrada dos ativos de exploração e avaliação seja recuperada na totalidade. Em qualquer desses casos, ou em semelhança, a entidade deve efetuar um teste de imparidade e reconhecer a respectiva perda, quando existir, como um gasto. Nível em que ativos de exploração e avaliação são avaliados. Quanto à imparidade, ou uma entidade deve definir uma política contabilística para imputar ativos de exploração e avaliação a unidades geradoras de caixa ou grupo de unidades geradoras de caixa para efeitos de avaliação desses ativos. As divulgações. Uma entidade deve divulgar as informações que identifica
e explica as quantias reconhecidas nas suas demonstrações financeiras que resultem da exploração e avaliação de recursos minerais, designadamente as suas políticas contabilísticas relativas e os desperdícios de exploração e avaliação, incluindo o reconhecimento de ativos de exploração e avaliação. As quantias de ativos e passivos, rendimentos e gastos e fluxos de caixa operacionais de investimentos, resultando de exploração e avaliação de recursos minerais. Uma entidade deve mostrar os ativos e fazer as divulgações exigidas. Quando encontramos os modelos de reavaliação, temos o método de mensuração, temos as políticas contábeis, temos a classificação de ativos e temos os testes de paridade. É tudo. E muito obrigada.